Cheguei com mais um Fortaleza Cast especial para você, torcedor tricolor que me acompanha por aqui toda semana. Claro que nessa sexta-feira, ou seja, o dia que você estiver acompanhando, né, esse episódio do Fortaleza Cast no seu tocador de áudio preferido, ou então no YouTube do Jogada, sexta-feira na TV Diário e nos domingos na Verdinha 92.5. Hoje a gente vai comentar sobre um assunto que é relevante para essa reta final de campeonato, né, de temporada, melhor dizendo, já pensando em 2025, porque vocês acham que a diretoria já começa a pensar no próximo ano só quando bate lá 1º de janeiro? Não, meu amigo, eles já estão com a cabeça lá em 2025, já pensando nessa montagem de elenco, quem vai ficar, quem vai sair, o que pode acontecer, quem pode ser aproveitado, que ainda pertence ao Fortaleza. E é isso que a gente vai falar hoje. Jogadores que têm contrato com o tricolor do PC, mas estão emprestados para outros clubes. Como anda o rendimento desses atletas nessas outras equipes? O Fortaleza pode aproveitar? Tem gente boa aí, tem gente que não foi tão bem no Fortaleza, mas que nesse outro clube está indo bem e pode retornar ao Leão, assim como aconteceu com o Renato Kaiser? Nesse ano a gente viu um exemplo desse, né? E é sempre bom monitorar o que é que está acontecendo com esses jogadores, porque são ativos do clube e podem dar um retorno tanto financeiro quanto esportivo. Então a gente vai trazer alguns nomes aqui, os mais conhecidos, e que o torcedor mais tem memória e tal, que tiveram uma passagem mais marcante, digamos assim, no tricolor. E para isso eu tenho Daniel Farias. Sempre, né? Tá chegando, viu, Daniel? Tá chegando, Tá hein? chegando. Daqui Outubro uns dias... já, ó. Não, já tá voando. Daqui uns dias eu já vou estar voltando chiando aqui de Olha novo. aí, Ninguém vai rapaz. entender nada. Voltarei pra minha terra natal, Boa. que não é Jaguaribara. Descubra qual é, né? Desculpa. Tá bem na cara, né? Já. Chiando assim, ó. Mas, Dani, e Breno Rebouças também, lá de Maranguape, uma conexão aqui, né? Rio de Janeiro, Fortaleza, Maranguape, um negócio meio... Mas é sempre bom receber vocês aqui no nosso Fortaleza Cast. Cidades vizinhas. Cidades vizinhas, proximidade. Faz muito tempo que vocês não vêm por aqui, né, cara? É verdade, Dani, é verdade. você faz tempo, né? Faz tempo, Só mas quer é um saber lá do prazer. outro lado agora. Que isso, rapaz. Quinta e sexta, um dia seguido do outro. Mas prazer enorme estar aqui com você, Martinha, com o Breno, com o torcedor do Fortaleza que está acompanhando mais um Fortaleza Cast, pra gente falar desses jogadores. E olha, não são poucos, tá certo? Às vezes esses nomes acabam caindo em esquecimento porque estamos jogando por outras equipes, mas Fortaleza tem muitas equipes emprestadas, muitos jogadores emprestados. Na verdade, essa não é uma realidade só dessa temporada, mas nas últimas temporadas o Fortaleza tem emprestado muitos jogadores, alguns até mais de uma vez, né? A gente teve alguns casos, né, de jogadores que foram emprestados e depois vendidos, é o caso do Gustavo Coutinho, enfim. Mas, enfim, para a gente avaliar de fato quais desses jogadores têm ou não espaço para o Fortaleza no ano que vem. A gente estava até comentando em outros momentos, em outros programas aqui da nossa programação, que o Fortaleza, talvez no ano que vem, adote uma postura até um pouco mais cautelosa em relação ao mercado de transferências e, às vezes, trazer um jogador emprestado de volta é uma oportunidade boa de mercado para o Fortaleza. A gente vai avaliar alguns desses nomes, mas, enfim, um prazer enorme estar aqui participando desse episódio. E Breno Rebouças. Tudo Seja bem, muito Marta bem-vindo Negreiros? novamente. Tudo certo. Tudo bem com você, com o Dani, com todo mundo que acompanha aqui o Fortaleza Cast. É interessante a gente ver, né, como o Fortaleza mudou a sua maneira de atuação no futebol brasileiro. Eu lembro bem que lá em 2019, no primeiro ano que o Fortaleza voltou a jogar a Série A de pontos corridos, o Marcelo Paes deu uma entrevista em determinado momento falando o seguinte, que o Fortaleza tinha que mudar o perfil dele porque era um time com muitos jogadores emprestados e isso fazia com que quando ele fosse enfrentar times que ele tinha esses jogadores, ele não podia utilizar e eles poderiam perder um jogador a qualquer momento. Vide a situação do Ederson. E foi muito bem emprestado no ano seguinte e o Corinthians vendeu e o Fortaleza ficou sem um jogador. E o Marcelo dizia, a gente tem que mudar esse panorama, a gente tem que passar a emprestar jogadores. E é o que o Fortaleza faz hoje. A gente vai falar aqui exclusivamente de peças que são vinculadas ao Fortaleza, que pertencem ao Leão e que estão em outras equipes, inclusive equipes de Série A do Brasileiro. Então, sim, o Fortaleza hoje é uma equipe que tem ativos para emprestar e que eles podem virar moeda de troca, eles podem se envolver em negociações para que um atleta venha e outro permaneça onde está. Enfim, são ativos, né? Essa palavra a diretoria do Fortaleza gosta muito de usar.
São ativos do clube que, se esportivamente não encaixaram ou não encaixam mais para o time, eles podem devolver o que foi investido neles de uma outra forma. E o Fortaleza hoje tem muitos jogadores nessa situação e sempre alguns podem ter a chance de retornar. O Kaiser, você citou muito bem, foi um cara que voltou e conseguiu se reencaixar, como, por exemplo, eu acho que podia ter sido o caso do Bruno Melo, que chegou no começo do ano, chegou a ser relacionado para algumas partidas e depois saiu, mas enfim, essa é a situação. Quando você tem peças que você pode pertencem a você, mas não estão aqui, de repente, no momento você pode precisar e é até uma segurança no mercado. Vide a situação do Kaiser. Quando o Fortaleza busca o Kaiser, é porque a janelinha estava fechando, ele não conseguiu fechar contra o atacante, precisava de uma peça e disse, espera aí, o Kaiser tem qualidade, então, e é nosso, então vamos buscar. Tem gasto, e né? tava Então, bem no Criciúma. Até para isso é importante. É uma segurança que você tem de mercado. É isso aí. Então é importante a gente listar esses nomes e para o torcedor também ficar de olho, né? Sim, com certeza. E saber que esses jogadores têm contrato ainda com o Fortaleza e vínculo com o tricolor do PC. A gente está falando de atacante, né? Falamos do Kaiser. O Kaiser chegou para suprir a saída de Thiago Galhardo. Galhardo que foi para o Goiás em um contrato de empréstimo. Galhardo tem o contrato ativo com Fortaleza até, deixa eu ver aqui na minha colinha, mas se eu não me engano, 2020... 25, né? Isso. Então, tem a próxima temporada ainda, até porque quando ele veio, ele fez uma temporada muito boa, renovou o contrato durante esse período, por isso que o contrato dele é um pouquinho mais longo, até 25. E perdeu espaço depois da chegada do Lucero, não conseguiu se encaixar muito bem no time em 2024. Ele atuou pelo Fortaleza até um determinado momento da temporada. Depois houve essa saída e a troca com o Renato Kaiser. Mas o Galhardo é um nome que esse ano não foi bem aqui, mas nos anos anteriores ele rendeu o que o Fortaleza precisou. Foi uma peça importantíssima em 2022 na subida do time na Série A do Campeonato Brasileiro, da Lanterna, né? Até conseguir a vaga na Libertadores. E é um cara que, querendo ou não, tem uma certa identificação com a torcida. Ele é aquele jeito irreverente e tal, ele consegue se identificar muito rápido, virar muito rápido um nome que o torcedor gosta de gritar na arquibancada, enfim. E é um ativo do clube ainda. Tá no Goiás, ele fez pelo Goiás 27 jogos, 6 gols e 4 assistências dentro desse período. O que é que vocês acham de Thiago Galhardo? Com o Kaiser no time e o Lucero, né? É necessário um terceiro atacante? Você acha que o Galhardo seria essa peça? Eu acho que não seria, eu vou explicar o porquê. Eu acho que tem dois fatores que a gente tem que avaliar. Muito se olha para a temporada do Galhardo, né? E não apenas essa, mas outras passagens dele por outras equipes, e muito se diz que às vezes o Galhardo tem um prazo de validade, né, numa equipe. Ele começa muito bem, é um jogador importante, mas que com o passar do tempo acaba caindo ali num limbo, num certo esquecimento, onde ele não consegue ser efetivo como ele foi no início das suas passagens. Acho que isso aconteceu no Fortaleza, acho que isso aconteceu no próprio Goiás, tanto é que agora nessa reta final não tem jogado tanto, teve até alguns problemas, né? Extra-campo, acabou sendo ali, enfim, afastado, deixado de lado ali, treinando separado pelo treinador do Goiás. Enfim, é uma situação complicada, porque como você citou, né? Fora de campo é um jogador muito excêntrico ali, que às vezes acaba se envolvendo em algumas polêmicas. Eu não acho que seria, pelo fator que você já citou, você já tem Lucero, já tem Renato Kaiser, eu acho que hoje o Galhardo está atrás desses dois, até porque o Kaiser, apesar de não ser titular do Fortaleza, nessa temporada, quando entrou, em determinados momentos ele correspondeu, fez gols importantes, em algumas situações ele ganhou a posição do Lucero, sim, né? inclusive, Lucero em condição de jogar. Inclusive a recente, na Sul-Americana. Exato, o Lucero ficou no banco de reservas. E tem um terceiro nome, Marta, que eu acho que, na minha perspectiva, pode ser aproveitado na próxima temporada, que é o Cauê Canella. É um jogador que se destacou nas categorias de base Fortaleza, é um goleador nato, né? Óbvio que a gente ainda não viu como é que ele vai se desempenhar no futebol profissional, mas na base ele já mostrou muita qualidade. E eu acho que vale mais a pena você dar oportunidades para um jovem jogador do que para alguém já mais experiente, como o Galhardo, que não é mais um garoto, já tem uma idade mais avançada. Eu, né, já que tem contrato, emprestaria novamente o Thiago Galhardo. O contrato dele é até o final de 2025, Breno. Então empresta sem nenhum retorno financeiro e é isso? Eu acho que o Fortaleza deveria emprestar. Eu acho que o Galhardo... Porque é o seguinte, se a gente parar para pensar, o Galhardo ele não ficou nessa equipe e ele já não vinha entregando, né? Ele já não vinha conseguindo ser aquele Galhardo que o torcedor se acostumou a ver. E a ideia do Fortaleza é, ano a ano, subir um pequeno degrau, evoluir.
colocar um time mais competitivo. Dessa temporada para a próxima, o esqueleto do time, a base, vai ser praticamente a mesma, pela questão de renovações. E o próprio Marcelo Paes já disse em entrevista à Jogada que não deve fazer tantas contratações para o ano que vem, serão mais pontuais. Então eu entendo que essas contratações pontuais são as contratações que vão puxar o time para cima. Se eu tenho confiança no elenco que eu tenho, eu renovei com quase todo mundo, os que não tinham contrato, e eu quero manter essa base, e eu quero poucas peças para complementar, essas peças elas têm a obrigação de dar esse up que o Fortaleza busca ano a ano. Porque o time que está aí, a gente conhece e sabe o que pode entregar. E está entregando até o momento uma terceira colocação de Série A do Brasileiro, o que é muito legal de se entregar. Né? Não é pouca coisa, não. Você é terceiro do Brasileiro, inclusive à frente do Flamengo, que investe o nosso companheiro de redação, que inclusive essa semana está nos deixando, né, que é o grande Levi, ele me mostrou um dado comparativo, Marta, que 5 meses de salário da comissão técnica do Tite, 5 meses, comprariam, por exemplo, o Kusevich pro Fortaleza, que pertence ao... 5 meses. 5 meses de salário. Comprariam um jogador... Só da comissão. Só da comissão. Só por aí. Imagina se for pegar folha elenco, salarial. você Você compra o tira. Kusevich à vista. Exato. Por aí Sobra o troco. Por aí você tira o quanto o Fortaleza faz muito em ser o terceiro colocado à frente de uma equipe como o Flamengo. Então, essa equipe que tá aí tem qualidade. Essa equipe que tá aí consegue entregar resultado, sabe o que faz. Ah, mas caiu cedo numa Copa do Brasil. Gente, penalidade. Penalidade, sabe, muita coisa pode acontecer. Ah, mas caiu na Copa Sul-Americana. Foram 2 jogos muito atípicos, porque o mesmo Fortaleza que fez 2 jogos com o Corinthians e não fez nenhum gol e tomou 5, foi um Fortaleza que no Brasileiro não teve dificuldades contra o Corinthians. Empatou lá, mas muito pressionando, quase ganhando e ganhou em casa. Então, assim, não foi... Tudo bem, o jogo em casa o Corinthians teve chance, mas o Fortaleza, quando foi pro contra-ataque, foi Natal. O que eu quero dizer? Essa equipe é uma equipe que tem qualidade, mas quando você vai buscar poucas peças, essas peças elas têm a obrigação de botar o Fortaleza mais... puxar para cima, né? Alavancar. E eu entendo que o Galhardo, que não conseguiu ter protagonismo nem nesta equipe, ser o titular ou ter mais espaço, ele não seria essa peça que puxaria o time para cima. Então eu acho que não faz sentido que ele retorne. Eu acho que é mais interessante para o clube ter ele como uma peça realmente, um ativo para empréstimo, pode estender por mais 6 meses para não perder gratuitamente, para poder botar uma multa lá, tipo assim, uma opção de compra, alguma coisa. Mas eu não acho que o Galhardo voltando seria essa opção que ajudaria a alavancar. E outra, você pode falar, mas Breno, é uma característica diferente. Você tem o Kaiser, você tem o Lucero, teria um terceiro nome com uma característica diferente. Por que não você juntar uma coisa com a outra? Eu ter uma outra característica, mas ser um jogador que puxa também, que alavanca o time. Mais novo. Né? No caso, o Paes, depois que o Romero saiu, porque o Fortaleza teve por um tempo 3 centroavantes, né? O Lucero, o Galhardo e o Romero. O Silvio Romero era esse terceiro na hierarquia naquele momento, ele estava abaixo do Galhardo e do Lucero. Entrava bem pouco e ele aceitava isso de uma maneira muito positiva. Então, quando ele saiu, todo mundo imaginou, o Fortaleza vai atrás de outro nome ali para ser centroavante, mas isso não aconteceu. E o Paes falou, como que eu vou gerir, como que a gente vai, gestão de elenco mesmo, de pessoas. 3 centroavantes de nome muito grande, entendeu? Eles vão querer jogar. Briga de ego um pouco complicada, né? Mesmo que o ambiente do Fortaleza não seja tão propício a isso, a gente vê pouquíssimos casos de problema em vestiário, de jogador com ego inflado, alguma coisa desse tipo, mas também porque há muito essa gestão de elenco muito bem feita pelo Vojvoda. E ter 3 nomes, como você disse aí, por que não traz outro nome para alavancar? Será que o que eu quero dizer é que, se for para trazer, é melhor que você junte uma coisa com a outra. Você traga um outro nome que aumente essa disputa, que traga uma característica nova, mas que aumente, ou pelo menos diferente dos que já estão, Kaiser e Lucero, mas que aumente a disputa. Porque eu acho que o Galhardo hoje, ele não dificulta essa disputa. Ele não... ele seria o terceiro nome. Ele não planta ali um terceiro, uma interrogação. Eu ia falar terceiro pela sequência. Ele não planta uma interrogação, na minha opinião, na cabeça do Vojvoda. Nem com o desempenho que ele teve no Goiás, pelo que vocês acho que acompanharam, não. Né? Ele tem um desempenho ok, mas nada, por exemplo, que chamasse tanta atenção. Tanto é que ele foi afastado por uma questão de assistir um jogo da seleção por sair. Então, assim, você acha que um cara que é destaque por isso, você tentaria contornar alguma coisa se ele fosse um cara essencial para o Goiás. E acho que não vem sendo esse cara, assim, intocável. Então, Marta, se é o caso de você ter 3 jogadores disputando a posição, e a gente sabe que hoje é muito estabelecido, Lucero é o primeiro, Kaiser é o segundo,
hoje para mim isso é muito claro, você tem que trazer um cara que aumente essa disputa. Pode ser que ele tenha alguma coisa que os outros não têm, mas ele tem que engrossar essa disputa de maneira competitiva. Se for para ele ficar só para saber que se é o segundo ou se é o terceiro, eu não acho que ajuda tanto. Pela proposta que o Fortaleza tem, de ano a ano, qualificar mais seu elenco. Eu acho que ainda tem outro detalhe nessa questão do Galhardo, do salário, né? Porque quando alto, ele sim. renova num momento que estava muito bem, há uma valorização salarial. Sim. Galhardo que já chega com um salário muito bom, ainda tem essa valorização, então ele tem um salário alto. De toda forma, se você for buscar no mercado uma outra peça, também vai ser uma peça barata. Então, justamente, mas é dentro dessa perspectiva, dessa perspectiva que você trouxe. Outro, né? Não, de realmente, se o Galhardo tem um salário muito alto... Melhor gastar com outro que vai entregar mais. Entendeu? Sim. Porque tem essa questão do salário, ou usar uma pessoa da base, um jovem da base. Você não tem um gasto tão alto, né? Como o Daniel falou, que tem o Cauê Canelli e o próprio Yarley, que já foi relacionado várias vezes pelo E o que eu ia falar é que, do outro ponto de vista, eu acho que também esse é o melhor cenário, porque o próprio Galhardo, né, saber assim, eu vou voltar lá para o Fortaleza e eu sei que eu não vou ter muitas oportunidades, eu sei que eu vou ficar ali talvez escanteado, então para mim é melhor ser emprestado para uma outra equipe onde eu pelo menos vou ter algumas oportunidades, né? Eu penso assim, na cabeça do Galhardo, que talvez seja mais vantajoso. Mas só um empréstimo, vocês não acham que o Fortaleza pode vender o Galhardo? Eu acho que o Galhardo se ele achar o idade, comprador, sim. Agora, por conta da idade dele, é difícil que alguém compre diretamente. 35 anos. A não ser que fosse aqueles mercados mais alternativos. Mercado ali do mundo árabe, alguma coisa do tipo, que quisesse investir. O Japão, China, que às vezes ele já jogou no Japão, né? De jogadores assim. Mas fora isso, eu acho difícil que no Brasil alguém compre um jogador como o Thiago Galhardo. O que o Fortaleza pode fazer é usá-lo como moeda de troca, usá-lo como maneira de abater alguma coisa, alguma compra, enfim, acho que assim pode ser que ele ajude. E eu só para ficar claro, não é que eu acho que o Galhardo não seja um bom jogador, eu acho que é. Só que eu acho que hoje, pro Fortaleza, ele não agrega coisas diferentes. Então, assim, não faz muito sentido. Já não agregava nesse ano, como o elenco vai ser muito parecido, não tem sentido esse retorno. Então, acho que é basicamente isso. Se ele achar alguém que compre, excelente. Mas aqui no Brasil é mais complicado. Portanto, o Galhardo poderia ser utilizado de outras formas, em outras negociações, até em outras aproximações do Fortaleza com outras diretorias, né? Perfeito. Então, vamos pular para a próxima... nossos próximos jogadores aqui, e eu vou pegar não por jogador agora, mas por clube, porque o Criciúma tem vários jogadores do Fortaleza, tá? É quase uma filial. O Criciúma e o Coritiba, mas eu vou deixar o Coritiba para depois. Lá no Criciúma, Dudu, lateral direito, tem o Ronald, volante, tem também o Tobias Figueiredo, zagueiro. Rapaz, o Pedro Rocha também tá no Criciúma? O Pedro Rocha tá, só que a questão do Pedro Rocha, ele foi com contrato de empréstimo, só que o contrato dele com o Fortaleza se encerra também no final dessa temporada, não foi renovado. Então é muito parecido com a situação do Breno Lopes com o Palmeiras. Sim. É a mesma situação praticamente. A diferença é que o Fortaleza vai seguir com o Breno e não sei se o Criciúma tem interesse em seguir com o Pedro Rocha. Marta, desses três aí, eu acho que é muito claro que o Fortaleza já tem uma página, já está mais à frente dos três, né? O Ronald foi muito útil em algum momento, mas hoje o Fortaleza tem volantes que ficariam à frente dele pelo menos uns 3. E tem muito volante também, já, né? Acho que se for perder algum, é o Hércules. E a maioria deles ficaria à frente. O Dudu não conseguiu oferecer concorrência ao Tinga nesse tempo que ficou no Fortaleza. Muita gente fala, poxa, o Tinga entrando, saindo é o titular. Pois ofereça concorrência a ele, traga alguém que dispute com ele. E agora trouxe o Mancuso, A grande questão é que todo mundo que chega no Fortaleza para ser lateral direito não consegue ganhar do Tinga. O Tinga apresenta um desempenho melhor. Então ele vai ficar ali. O Mancuso chegou agora, a gente vai ver se ele vai conseguir desbancar o Tinga. Chegou agora, mas está sendo usado mais pela esquerda do que na direita, né? Então, assim, e o próprio Voivoda gosta muito do Tinga. Sim. Então é aquela coisa, a gente só pode entender que um jogador pode ir para a direita se ele tiver condição de brigar contigo. O Dudu não apressou essa condição, não faz sentido que retorne. Então, Dudu e Ronald, qual é o terceiro? O Tobias Figueiredo. Tobias Figueiredo. Amigo. Não, eu quero que o Daniel fale o que ele falou pra gente no off. Não, mas é porque você olha a defesa do Fortaleza hoje... Mas é levando em consideração que o Tite, por exemplo, pode não renovar. Pronto. Aí eu vou entrar com o meu argumento. Mas aí, para substituir o Tite, você traz o Tobias, que já era atrás do Tite? Eu não faria isso. Então, mas é um cenário que o Dani vai se aprofundar um pouco agora. Você não achasse ninguém no mercado. Pronto, é justamente esse ponto que eu quero citar. Eu enxergo o Tobias Figueiredo como uma possibilidade de ser uma oportunidade de mercado, ok? No sentido de que
Fortaleza terminou a temporada, decidiu não renovar com o Tite. Lembrando que isso não é informação, certo? Isso é uma possibilidade. Ninguém sabe se o Tite vai permanecer ou não. Mas é um jogador que já está com idade um pouco mais avançada, né? Ainda entra em algumas partidas, mas eu acho que para a próxima temporada, na minha visão, não deveria renovar. Eu acho que é o fim de um ciclo, é um processo natural, enfim. E aí, obviamente, o Fortaleza vai precisar reforçar essa defesa. Acho que o grande esforço do Fortaleza nesse sistema defensivo deve ser com o Kusevich, né? Eu acho que o esforço maior do Fortaleza deve ser esse, e naturalmente é o que deve acontecer, realmente, das informações que a gente tem. Né? Da zaga do Fortaleza, o Cardona é quem tem um contrato mais longo. O Brits também. O Brits né? Até 25, viu? 25, então tem que começar a ver também. Já tem que começar a pensar aí nessa situação. Mas eu acho que aí, numa necessidade, talvez até pode ser uma renovação, ou pensar dessa forma. Nós vamos utilizar o Tobias aqui no Campeonato Cearense na Copa do Nordeste, né, pra gente ter um número bacana de zagueiros, que ficaria 4. É porque né? ele vai voltar. Exato, ele vai voltar na reapresentação. Se não, dentro desse período, não acontecer nenhum acordo, ou um novo empréstimo, uma venda, ele volta, ele começa a temporada aqui, muito parecido com o que aconteceu com o Bruno Melo, com o Gustavo Coutinho, várias outras temporadas. Sim. E depois serão emprestados. Então, ele tem que estar à disposição do Fortaleza no dia 1º de janeiro de 2025. E aí eu acho que o que o Fortaleza pode fazer é isso. Se conseguir trazer um zagueiro, e eu acho que é essencial, acho que o Fortaleza pode ir atrás no mercado de um novo zagueiro para complementar o elenco, ou até mesmo para lutar por titularidade, beleza. Mas se não, eu acho que o Tobias pode ser aquele reserva ali. Obviamente, eu acho que ele não está à frente de Kusevich, de Tite, ou de Brits, e nem do Cardona. Eu acho que ele fica atrás desses 3, mas nesse contexto de mercado, eu acho que pode ser uma boa, pelo menos para o início da temporada, enquanto o Fortaleza consiga contratar mais um nome. E o Tobias, ele tem 22 jogos lá no Criciúma e 2 gols. Ele é bem utilizado na equipe do Criciúma nessa Série A. Sim. E não jogou contra o Fortaleza justamente por questões contratuais, né? Assim como o Ronald e como o Dudu, acho que não enfrentou o Fortaleza depois que... Enfrentou? Foi. Acho que foi logo o jogo seguinte, mas ele não pôde atuar. O Dudu, desde que o Dudu, lembrando, ele foi agora no meio do ano, tá? Isso. Então ele tem menos tempo do que os restantes. Ele tem 9 jogos pelo Criciúma dentro desse período e 5 como titular, mas geralmente quando ele começa como titular ele também é substituído. O Dudu tem essa questão mesmo física também, né? Ele não aguenta os 90 minutos. Sempre no Fortaleza ele apresentou essa situação também, né? Passou um tempo no departamento médico, mas mesmo à disposição não conseguia nem chegar perto de tentar ameaçar a posição do Tinga. Muitas vezes o próprio Brits, né? O próprio Brits, não só naquela época, mas hoje também, ele ganhava do Dudu na disputa pela lateral direita, né? Sim, na preferência, sim. Isso. E o Ronald, ele tem 1 gol e 2 assistências nessa temporada na equipe do Criciúma. Mas o que a gente pode resumir desses 3 que estão no Criciúma, por exemplo, o Tobias Figueiredo claramente está melhor lá do que esteve aqui. Ele se apresenta melhor lá, tem 2 gols também. Eu já falei que ele tem 2, enfim. Conseguiu marcar 2 gols lá no Criciúma. Ele teve uma melhora de rendimento, o que pode ser importante para se Fortaleza quiser fazer algum outro negócio, quem sabe uma venda e tal. Mas não ao nível de, poxa, esse cara tá muito bem, vamos aproveitar. Tem que voltar. Nenhum desses 3 do Criciúma entra dentro dessa perspectiva, né? É um cara aplicado, Ronald, assim, o que você pede, ele é operário. O que você pede, ele vai fazer, mas que eu acho que ele cabia num Fortaleza de 2, 3 anos atrás. Ele jogou com o Voivoda. Jogou, mas eu acho que a cara dele era o time do Rogério Ceni. Hoje eu acho que já não cabe mais, apesar de ser um jogador que tem suas valências, que tem seu interesse. É um ativo importante para o clube, mas para retorno eu acho que só mesmo se for para se apresentar, ficar alguns dias, até enquanto o Fortaleza busca um outro clube para emprestá-lo ou para utilizar ele como uma moeda. Esse talvez, Marta, seja um possível ativo financeiro, né? Porque o Ronald não é um cara tão experiente assim. Então, às vezes, é um jogador que é negociado com um time de fora, e aí, assim, é um jogador que nem está sendo aproveitado, alguns torcedores nem lembram, mas que acaba sendo envolvido numa negociação, né? O Ronald, ele tinha contrato até 2024, ele começou a temporada no Mirassol, jogou o Campeonato Paulista por lá, e depois ele foi emprestado novamente pelo Fortaleza para o Criciúma, e nesse empréstimo ele renovou com o Fortaleza,
o clube não divulgou até quando, mas geralmente é por mais uma temporada, então até 2025. E a ideia é justamente que você não acabe perdendo um jogador de graça. Justamente, por isso que acontece esse processo de renovação. Exato. O Dudu tem contrato até 25 e o Tobias Figueiredo até 2026, viu, amigos? Então, ainda tem um tempinho aí. Pra você ver, né, como a gente sempre fala aqui, destaca, que hoje as contratações, elas são baseadas muito nos scouts, nos números de jogadores, é feita uma análise de tudo que ele entregou em campo, mas nem isso garante muita coisa, porque tem jogador que chega e não se encaixa, e eu acho que o Tobias foi um deles, né? E outras peças que o Tricolor já trouxe. Bernardo Chapo. Até 26 também, tá? Eu não queria nem citar o Chapo, mas é isso, tem o Chapo também, né? Esse aí Tobias pelo menos jogou. Possibilidades, né? O Chapo tá no Botafogo de São Paulo, não ia nem falar dele aqui não, mas... Porque eu acho que é claro... Acho que enquanto o Voivoda estiver aqui, esse rapaz não vai ter oportunidades. Não. Lá ele tá jogando, né? Lá ele tá jogando, mas tem contrato com o Fortaleza até 2026. Sim. Vamos ver o que é que vão arranjar aí para Bernardo Chapo. Agora vamos para o Coritiba, que aqui tem 2 nomes também bem conhecidos e que marcaram a passagem deles pelo Fortaleza. Marcelo Benevenuto, que tem contrato com o Leão até 2026. Também é um contrato longo. E o Bruno Melo, que tem até 2025, justamente porque quando ele foi emprestado, ele estava relacionado no jogo contra o Horizonte, que abriu a temporada esse ano, e foi emprestado para o Curitiba, e nesse empréstimo ele renovou o contrato, nessa perspectiva que o Breno acabou de trazer, para ele não sair de graça, né, digamos assim. Então, tem até 25 o Bruno Melo, Benevenuto até 2026. A gente estava falando de zaga, né, no caso do Tobias Figueiredo. Eu acredito que o que o Benevenuto fez no Fortaleza... Foi mais do que... Acredito não, né? Foi. O Benevenuto era titularzaço por muito tempo. Era ele e o Tite ali na zaga, no auge dos dois, com a camisa do Fortaleza. Já no Coritiba, ele também tem sido titular. São 26 jogos até aqui na temporada. O que é que vocês acham aí de Marcelo Benevenuto? Marta, posso começar? Eu acho que são 2 jogadores que o Fortaleza tem que olhar com atenção especial, até trazendo um assunto que a gente conversou no jogado do primeiro tempo, né? Porque essa troca, essa ida, na verdade, do Benevenuto para o Coritiba, envolveu a vinda do Kusevich. A chegada do Kusevich, né? Que esse daí... Exato, esse aí é incontestável, mas esses 2 jogadores podem ser utilizados, quem sabe, como moeda de troca, né? Analisando os 2, eu acho que talvez o que poderia ser, né, visto com um pouco mais de carinho pela diretoria de Fortaleza seria o Benevenuto, né? Eu acho que é um jogador que tem tido uma minutagem lá no Coritiba, como você apresentou, é titular da equipe. O Coritiba não faz uma temporada tão ruim, na verdade até briga ainda pelo acesso da Série B, por mais que isso seja muito difícil. Hoje em dia é uma equipe que for mais ali para trás, está no meio de tabela, mas, ou seja, ele é, de certa forma, um protagonista em uma equipe que está lutando pelo acesso à Série A, né? Mostra que, de fato, ele tem um bom trabalho. É um jogador que, como você citou, na passagem dele pelo Fortaleza, foi muito bem, eu acho que caiu de rendimento ali, hoje em dia não é aquele Benevenuto de antes, então a torcedor do Fortaleza também não pode pensar que o Benevenuto vai voltar e vai ser aquele Benevenuto. Eu acho que não. Mas eu acho que naquele contexto de pensar assim, não temos um zagueiro, não renovamos com o Tite, pode ser uma oportunidade. Mas o negócio que o Benevenuto é pela direita, né? Quem é que ele tem lá na direita? O Kusevich e o Brits, são os melhores zagueiros do Fortaleza. É muito difícil, Mas eu acho, Marta, que o que o Fortaleza pode pensar é tentar, de certa forma, negociar com o Coritiba. Por exemplo, tem um valor lá que nós temos que pagar pelo Kusevich. Né? Eu acho que tem grandes chances disso acontecer. Fica com o Benevenuto, que a gente fica com o Kusevich, a gente paga uma a diferença porque obviamente não é o mesmo valor, e pode envolver até mesmo o Bruno Melo. Dizer para o Coritiba, fique com os 2, aí reduz um pouco mais o valor, né? É uma possibilidade de mercado também para o Fortaleza. Tem isso também, porque envolve o Kusevich também, Breno, querendo ou não. Eu acho que a situação do Kusevich, ela se encaixa muito, como a gente estava falando agora há pouco, do ataque. Só que com a diferença que o Kusevich agrega muito. O Kusevich é o zagueiro, se não for o melhor, é um dos melhores zagueiros que o Fortaleza tem na temporada. Sim. Então, é uma coisa. Agora, quando você olha para o Bruno Melo e você olha para o Benevenuto, cai na mesma máxima que a gente estava falando da falta do Galhardo. Eles não vão conseguir, ou pelo menos eu não imagino, que eles fiquem à frente dos que já estão. Principalmente o Benevenuto, porque a concorrência é mais pesada, como você falou. E aí, no caso do Bruno Melo, é porque ele é um lateral muito diferente do que a gente costuma ver, né? O Bruno Melo é um lateral que faz gols. Sim. Acho até que ele é o cara que mais faz gols. 3 gols no Curitiba essa temporada e 4 assistências. Eu acho até que ele é o lateral que mais fez gols na história do Fortaleza. Então, ele tem essa coisa de poder não sei, jogar... se você não contar o Pikachu, né?
É porque o Pikachu... Justamente. Aqui ele não jogou como lateral, mas... no máximo ala, né? Mas é como ponta. O Bruno Melo, ele pode jogar, inclusive, como um ponta também. Então, ele é um pouco diferente. Mas, hoje, você tem por lá o Pacheco, esse é intocável. Você tem o Felipe Jonathan e você tem o Mancuso, que também joga pela esquerda. Então, o Bruno Melo voltando, para ficar só no exemplo de 1 por 1, né? De 1 por 1. O Bruno Melo voltando, onde ele se encaixaria aí? Sabe, eu acho que tem muita gente para fazer sentido o retorno dele agora. Diferente do começo do ano. No começo do ano, antes do Fortaleza fazer o negócio com o Escobar e com o Felipe Jonathan, tinha uma certa lacuna por ali que você podia colocar. E depois que foi ajustado, o Fortaleza achou que entendeu que estava ok. Mas eu acho que é um repeteca do que a gente falou sobre o Galhardo. E o Benevenuto também, muito embora o Benevenuto, se você pudesse jogar, se o Fortaleza fosse um time que jogasse, por exemplo, com uma linha de 3 zagueiros, eu acho que ele até conseguiria se encaixar. Mas, no geral, também não puxa o time para cima. Não faz aquela alavanca que é diferente do Kusevich. A gente não falou do Kusevich, mas eu estou citando porque ele também é do Coritiba. Sim. Então, o Kusevich, ele faz a diferença. Por isso que vale a pena você brigar por ele. Mas os outros dois, para retornar, eu não acho que eles agregariam a mais ao que o time está. E o Kusevich é um cara que, inclusive, tem uma estatística que mostra que ele é um jogador que, com ele em campo, é o que tem mais porcentagem de vitórias. Então, são dois... Eu estou comparando um exemplo de um que está emprestado e que o Fortaleza quer comprar para dois que estão emprestados e que a gente não sabe se vão voltar ou não. A diferença gritante é no que eles podem agregar esportivamente falando. Sim. O Kusevich está agregando, esses dois se retornassem, no caso o Bruno Melo e o Benevenuto. Eu acho que eles não teriam um espaço garantido e poderiam ficar sendo mais um apenas dentro do banco. Eu acho que não é a intenção do Fortaleza. Da Folha também, né? E não é a intenção, até porque eu vou retomar o que o Marcelo falou. A ideia para o ano que vem é fazer em poucas contratações relativas ao time que já está. Então, se você for contratado, não vale a pena você trazer só porque já é seu ou para inchar o elenco. Não, eu concordo, mas eu acho que é importante eles estarem tendo esse bom momento lá no Coritiba, serem utilizados. Facilita na situação. Porque facilita a situação e pode ser, como o Dani trouxe, uma possibilidade, uma moeda de troca. Os dois, inclusive. Do Kusevich. Os dois são titulares, né? Os dois são titulares, inclusive. O Bruno Melo, ele tem 39 jogos no ano. Nos 39, ele foi titular. Ou seja, ele é muito utilizado na equipe do Curitiba. Uma peça importante. Ele é mais do que o Benevenuto. O Benevenuto, inclusive... É, mais que o Benevenuto. A gente está aqui hoje debatendo sobre o Benevenuto. E no jogo do meio de semana, ele e o outro zagueiro, acho que é o Jamerson, foram bastante criticados, porque o Curitiba sofreu uma virada do Paysandu. Um a mais. E o torcedor tá falando, poxa, falta velocidade. Falta velocidade, falta, sabe, um espírito maior. Então, eu acho que desses dois... Pro Curitiba, possa até interessar mais o Bruno Melo do que o Benevenuto. Do que o próprio Benevenuto. Eu também acho. Pode interessar mais. Mas é legal que os dois pertencem ao Fortaleza e que o Fortaleza tem essa possibilidade de utilizá-los. Carta na manga. Porque o valor do Benevenuto é um valor um pouco alto. Mas, se você tem dois ativos dentro do coxa, isso pode ajudar a bater valor, isso pode ajudar a muitas coisas. Então, são outros dois que eu também acho que não casaria, assim, não seria interessante voltar para o Fortaleza no ano que vem. E aí tem os jogadores que estão para além das fronteiras do nosso país, que foram emprestados para times de fora. Tem um pouco de diferença aqui, porque a temporada fora, ela não é um ano inteiro. Sim. Ela é sempre metade de um, metade de outro. Então, lá, esses contratos de empréstimos são até junho de 2025. Sim. Ou seja, não vai ser para voltar agora no início da temporada do Brasil. A não ser que faça uma solicitação, às vezes tem que pagar um valor aí tem que pagar alguma coisa e tal, mas eu acredito que não seria o caso. Que foi o que aconteceu com o Kaiser, né? Fortaleza solicitou o retorno antes do final. Perfeitamente. O Sebadios, que foi emprestado ao Dinamo de Kiev, mas tem uma opção de compra por lá também. Sim. Por enquanto, ele tem 4 jogos e 1 gol. E o nosso querido Luquinhas, que está lá em Varsóvia. Empréstimo também até junho de 2025. E o contrato dele, meu amigo, é até 2027, tá? O Luquinhas tem 18 jogos desde que ele foi lá para a Polônia, 3 gols e 1 assistência. Pelo menos tá jogando coisa. Pode ser que... Eu acho que a grande questão do Luquinhas é
você torcer para que ele vá bem, para que o time queira comprar ele. Porque Exato. aproveitado aqui ele não vai ser, dificilmente. Porque assim como o Ceballos, ele não é tão veterano, né? O Ceballos é mais novo do que ele, se a memória não me trai. Mas o Luquinhas também não é um cara de tão velho assim. Não é. O certo é que eles estão em ligas... Um tá no Dinamo de Kiev, né? Que é uma liga ucraniana, que não é das mais complicadas. Mas o Dinamo sempre aparece por... É o que eu ia falar, o Dinamo, né? é o que eu ia dizer, o Dinamo é tradicional e Isso. geralmente aparece em competições... Em Champions, Europa League. Competições ali internacionais. Mas, assim, a dificuldade da liga ucraniana, né? Que ele vai jogar por mais tempo, não é das mais fortes da Europa. E o outro tá jogando, que é o caso do Luquinhas na Polônia, que também não é essas coisas todas de badalada. Então, o bom desempenho deles lá, eu acho que é interessante, se eles forem bem, para que o Fortaleza tenha mercado para vendê-los. Porque o Luquinhas chegou aqui e não conseguiu se encaixar de forma nenhuma, né? Ele teve algumas oportunidades, não deu liga com a equipe, e como ele está jogando numa liga que eu entendo ser inferior à Liga do Brasil... Eu acho que ele dificilmente vai vir de lá desenvolvido, ou vai vir com alguma coisa. Não, eu peguei experiência lá, agora eu vou dar certo aqui. Não faz muito sentido, entendeu? Ele tá jogando numa liga no Varsóvia lá, numa liga que não é das mais populares da Europa, e vira aqui, não, esse ano foi positivo para que eu passe a jogar. Não acredito nisso. E o Ceballos também. O Ceballos, ele estava jogando no Júnior Barranquilla, né? Passou para o Dinamo de Kiev. Eu já acho que, por ser o segundo clube que empresta, já é uma situação que o Fortaleza realmente não está mais interessado. Mas é bom que eles joguem bem nesses clubes. É bom que eles se destaquem. Porque isso facilita o interesse dessas equipes de comprá-los. E aí o Fortaleza recuperaria o investimento que fez nos dois jogadores. No Luquinhas, principalmente. Porque do Luquinhas, alto. mais 7 milhões, né? Foi um investimento alto. Então, é bom que eles joguem bem. Agora, para retornar... Aí eu acho que é fora assim, tá descartado do baralho mesmo. O que é que você acha, Dani? Eu concordo totalmente, Marta. Tanto é que eu acho que, justamente por isso, eu não sei o Luquinhas. O Luquinhas também é empréstimo com opção de compra? O Luquinhas... Eu acredito que sim, eu não tô lembrando de cabeça, mas acho que sim. Eu também não... Eu sei que porque o Fortaleza, assim, já ficou muito claro que o Fortaleza tem intenção de vender. Era justamente essa a ideia que eu queria captar. Se de fato for assim, porque o Ceballos eu sei que né? Mas mostra que o próprio Fortaleza emprestou já com essa intenção de vender, de fazer grana, de fazer caixa. Eu acho que esses dois jogadores realmente são aqueles que, se você pede para voltar, na verdade mais atrapalha esse processo de venda do que ajuda o time, né? Então eu acho que de fato esses dois jogadores, né? Ceballos foi muito criticado pela torcida por alguns erros, né, individuais que ele comentou era mais imaturo também, com opção de compra, viu? O do Luquinhas, né? Exato. Perfeito. Até em 30 de 20 de junho. Exatamente. De 25. E até são situações diferentes, né? Porque quando o Ceballos chega ao Fortaleza, o Fortaleza não gastou tanto por ele, né? Se eu não me engano, ele veio de uma equipe bem simples, né? Lá do futebol. Eu não vou lembrar agora. Eu não lembro qual era o nome. Mas se você tem uma oportunidade de vender um jogador desse por um valor milionário, talvez, já é um case de sucesso muito bom, porque você traz um jovem jogador, de certa forma aproveita ele aqui, empresta e depois vende. Então, financeiramente falando, é um retorno muito positivo para o Fortaleza. Diferente do Luquinhas, né? No sentido de que você gastou e agora você está tendo... muito. Eu até acho, Marta, que no sentido do Ceballos, o pensamento do Fortaleza ao contratá-lo já era essa futura venda. Então vamos trazê-lo para desenvolver e vender. O Luquinhas não. Eu acho que quando o Fortaleza contrata, ele tem a expectativa de aproveitá-lo no time, de ter um retorno esportivo, que a gente está vendo que, de certa forma, ele está tendo lá na Polônia, né? Mas que aqui no Fortaleza realmente não se adaptou ao futebol brasileiro. Essa foi a impressão que deu. E nessa questão, os torcedores podem pensar, acho que não, né? Mas, enfim, em uma situação hipotética, de tipo, o Luquinhas... Ok, ele teve oportunidades, mas é uma adaptação que pode ser mais demorada, dar mais chances, confiar no jogador. O Vojvoda não tem essa característica de confiar nos jogadores e tal, e tal, e tal. E realmente tem. Se a gente for ver, se fosse falta de... Por exemplo, Pedro Augusto. O Pedro Augusto, muita gente criticou, teve a questão lá na Sul-Americana, muita gente critica até hoje, mas o Vojvoda nunca quis abrir mão dele. Insistiu Alguma até o coisa fim. ele via no Pedro Augusto no dia a dia. Com o Luquinhas não aconteceu a mesma coisa. E o Luquinhas não perdeu o pênalti na final da Sul-Americana, tinha uma pressão absurda. Teve uma pressão sim em cima dele, mas
nem se compara ao que o Pedro Augusto viveu e o Vojvoda não fez questão do Luquinhas e fez questão do Pedro Augusto. Então, acho que isso também mostra que realmente, quando o jogador ele pode ser criticado pela torcida, o torcedor pode dizer, não quero mais, quero que vá embora, nanana. Mas se o Vojvoda vê alguma coisa nele, enxerga alguma coisa nele, o Fortaleza vai bancar. Tanto é que o Pedro Augusto renovou o contrato. Pode ter sido também, e aí é uma questão, um campo de especulação, uma questão de interesse do atleta também para permanecer no clube, porque o Pedro Augusto, o Marcelo falou isso em várias entrevistas que ele deu, ele queria ficar. Sim. Ele falou que, olha, se vocês me deram a oportunidade, eu quero permanecer, eu quero ficar, era uma coisa dele, porque ele tinha vontade de reescrever a história, de dar a volta por cima. De repente, o Luquinhas pode não ter ficado tão satisfeito, tipo assim, o começo da temporada não foi bom, ele não se encaixou, ele viu a crítica, ele pode ter dito, não, talvez aqui não seja o melhor para mim, e foi buscar uma outra coisa, né? Sim. E acabou sendo interessante para os dois, que o Fortaleza acabou abrindo espaço para trazer um outro jogador e não estava mantendo, né, fazendo pagamento, pelo menos não total, não sei se ele divide, mas não estava investindo tudo aquilo que ele tinha planejado mês a mês no Luquinhas. Sim. Então acaba que pode ser isso também. Mas o mais importante de tudo isso é que são dois jogadores que dá para você fazer a recuperação financeira, que são jovens, o Sebadios muito mais, só que eu só vou discordar do Dani, porque da maneira como o Dani falou, a impressão é que o Fortaleza trouxe o Sebadios pensando em vender, e eu acho que o Sebadios jogou bastante, teve muita oportunidade, sabe? Ele teve... eu também acho. O Sebadios jogou muito. Só que eu acho que o que o Dani quis falar é, tipo assim, você já traz um jogador desse, que é visto como uma joia, uma promessa, não sei o quê. Você, claro que quer o desempenho dele esportivo, mas você também pensa de, tipo claro, assim, mas poxa, isso lá na frente, né? Isso lá na frente. Mas quando o jogador é bem jovem, essa ideia é mais estabelecida. O Luquinhas já chegou, ainda é jovem, mas não tanto quanto o Sebadios era quando ele chegou. Então, talvez, pro Sebadios seja mais fácil isso, né? Ele jogou muito tempo no Fortaleza. O Luquinhas, eu não sei como vai depender muito do desempenho dele no time lá da Polônia para que eles se interessem ou não por comprar. Mas realmente são duas peças que você olhando, talvez, se você colocasse toda a lista que você botou aí, que a gente tá falando até aqui, eu acho que eu colocaria esses dois talvez no final da fila de possibilidade de retorno. Sério? Eu acho que sim. Eu acho que o Luquinhas e o Sebadios não... Tobias Figueiredo tá na frente do Sebadios? Sei, é difícil. O Luquinhas, eu acho que... O Luquinhas tudo bem. Bem distante. Mas o Sebadios, eu acho que quando ele saiu daqui, eu não sei, eu acho que o Sebadios tinha entregado o que poderia já ter entregado. E sabe? eu acho, Marta, que foi... Até porque ele jogou mais que o Tobias. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte... A margem foi maior, né? Um cara como o Tobias Figueiredo, ele não jogou tanto quanto o Sebadios. Pode ser, e aí também, de novo, só uma especulação, pode ser que alguém internamente um dia pensasse assim, poxa, vamos ver de novo, vamos dar mais uma chance ao Tobias para ver se ele encaixa. Foi um cara que jogou na Europa, foi um cara que... Vamos ver. E aí, pelo tempo dele. Mas o Sebadios a gente viu bastante jogar. Então eu acho que, dessa perspectiva, se fosse para dar uma chance talvez a alguém de novo, fosse para alguém que você viu menos jogar. Mas é uma ideia só, pode ser que não seja, que eles não entendam assim também internamente. E só para complementar esse fato, Marta, eu acho que nesse processo em que você tem um jovem zagueiro que já está tendo uma oportunidade no futebol europeu, por mais que não no primeiro escalão, você trazer ele de volta, eu acho que ele não seria titular aqui no Fortaleza, eu acho que dificultaria uma futura venda. E né? ainda tem isso. Eu acho mais fácil o Dínamo que se interessar por comprar o Sebadios do que o Criciúma pelo Tobias. se interessar por comprar o Tobias. Eu também acho. Então, trazer ele de volta poderia atrapalhar o lucro do Fortaleza. Essa negociação. Exato. Eu concordo também. Já que já tem a opção de compra. Né? Já tem a opção de compra. Eu acho que não tem, mas o Sebadios tem. O Sebadios tem. Isso, o Sebadios exato. tem. Então, dessa lista que a gente tem aqui de jogadores, no fim das contas, realmente... torcer para que aconteça uma movimentação e tenha um retorno financeiro em alguns desses nomes, porque é para aproveitar mesmo esportivamente. Agora, virar a página, vou só colocar aqui um ponto de... Só que, desculpa, Breno, antes de você terminar. Claro que isso a gente está falando hoje. Sim, hoje. Daqui para o que acontecer na janela, a gente, se antes do Kaiser voltar, fosse perguntado... traria o Kaiser? 6 meses antes. Você traria o Kaiser de volta? Claro que não. Tá maluco? O Fortaleza vai trazer o Kaiser? É um retrocesso, não sei o que. Exato. E trouxe. Digamos que tá a temporada prestes a começar e o Fortaleza, por exemplo, acontece alguma coisa semelhante. Digamos que o Leão tá conversando com o atacante, mas acontece algo semelhante ao que aconteceu com o Barbosa, que tava com a palavra não veio, você pode até dizer, poxa, preciso trazer alguém que já tenho aqui para completar. Então, a gente tá falando apenas de hoje. Agora eu queria só colocar um ponto aí. Eu sei que aqui a gente chegou num consenso de que talvez nenhum fosse interessante retornar pro ano que vem, na perspectiva de que o Fortaleza quer avançar com o time, né? Tornar um time ainda mais forte, mais qualificado.
Mas se você dissesse assim, Breno, um desses vai ter que voltar, não tem jeito, pelo menos um vai ter que voltar, aí eu acho que seria, com tudo que a gente falou aqui, eu acho que seria o Thiago Galhardo também. Com tudo que a gente falou aqui, porque eu acho que foi o que mais entregou esportivamente de todos esses. Às vezes você não, sei lá, às vezes acontece, poxa, o Lucero tá suspenso, o Kaiser tá lesionado, bota o Galhardo, que eu acho que o nível não cai tanto. Exato, eu não acho que ele puxa pra cima, mas ele deixa equilibrado. É um cara identificado com a torcida, com o já grupo, conhece, né? já sabe como já sabe o clima, já... E outra, tem um fator também que eu quero trazer sobre o Galhardo, certo? E aqui não defendendo que talvez ele seja um jogador útil, mas a gente tem que considerar também que essa temporada pro Galhardo foi marcada por aquele episódio, né? E aquilo afetou ele psicologicamente. O de Recife? Exato, psicologicamente. Né? Ele foi afastado por um período porque pediu, né? Solicitou, questões enfim, de saúde mental. Às vezes isso acaba atrapalhando o desempenho. Não estou dizendo que esse foi o único fator. Não, eu acho que realmente ele chegou ali num teto técnico do que ele poderia entregar para o Fortaleza. Mas vai ver, né, com uma saúde mental um pouco mais adequada, ele possa ser útil nesse contexto. Eu acho que apenas nessa situação, de que realmente, né, não temos outra peça. O Vojvoda acha que não seja o momento ainda de lançar o Cauê Canelo no time profissional, enfim. É o que eu realmente acho que não vai acontecer. Não vai, Agora não, né? Vai que o Vojvoda é cheio de surpresa. Aconteceu com o Kevin, né? É uma situação talvez parecida com o Kevin. Mas o Kevin já chegou mais pronto aqui. Ele já tinha... quando ele vem da Venezuela, ele já tinha experiência profissional por lá, entendeu? O Cauê Canela tá nos primeiros passos, digamos assim. Sim. Então, se fosse pra... É obrigado escolher um. Seria o Galhardo. Seria o Galhardo. E um que você não traria de jeito nenhum. Você, não, é melhor não ter ninguém ali. Aí é pesado, né? Mas, tipo assim... Não, esse aqui não. Acho que o Dudu, de forma alguma. Eu acho que o Dudu já teve muita margem no Fortaleza para mostrar que poderia ser útil. Não estou dizendo aqui que ele foi um jogador totalmente descartável, mas houve espaço para ele ganhar margem de titular, né? O Tinga talvez em determinados momentos não estava bem, então era um ambiente totalmente favorável para o Dudu se firmar e ele não se firmou, então eu acho que não vai ser agora que ele vai ser útil. O Fortaleza já trouxe o Mancuso, o próprio Brits joga ali na lateral direita, Fortaleza pode ir no mercado atrás de outro, quem sabe, enfim, mas eu acho que o Dudu realmente eu não traria, eu acho que os outros, até o próprio Bruno Melo, eu acho que ele poderia entregar mais pelo que o Breno citou aqui, de ser um cara que participa ali ofensivamente do que o próprio Dudu. Eu acho que seria o Luquinhas, porque como a gente tem a perspectiva de que o Vojvoda fique por mais tempo, né? Ele mesmo tem essa perspectiva, eu acho que dificilmente ele voltaria e se encaixaria de novo no estilo de jogo do Fortaleza, na intensidade que o clube pede. Então eu acho que o Luquinhas seria um que eu não traria. Breno, mas o investimento foi alto, o contrato é longo. Acontece, sabe? Agora você tem que tentar dar um jeito de recuperar isso aí. E eu acho que o Luquinhas é que eu não traria. Pode ser até que alguém que esteja acompanhando fale, não, mas poxa, o Kaiser ficou 2 anos fora, voltou e deu certo. Quem sabe se o Luquinhas voltasse lá pra frente. É outra coisa, é outra história. A peso de 25, falando de 25, seria uma peça que eu não traria de jeito nenhum. Quem sabe, o contrato dele até 27, quem sabe se, por exemplo, no último ano dele, ele pode retornar, e como o Kaiser retornou, e ajudar. Nunca se sabe. Futebol vai que muito ele dinâmico. Brilhe lá na Europa. Agora é melhor que ele brilhe por lá e seja vendido. Que seja vendido. Então é isso, né? A gente encerra o Fortaleza Cast de hoje, desse assunto. Demos uma geral aqui, uma atualizada para o torcedor tricolor sobre esses jogadores que pertencem ao clube, mas estão emprestados, como que eles estão rendendo nesses clubes, o que é que está rolando por lá, o que Fortaleza pode fazer, como pode utilizar e se aproveitar esses ativos, não só dentro de campo, mas também como moeda de troca, como a gente citou aqui em alguns casos, com retorno financeiro. E, enfim, essa foi a nossa discussão de hoje, a nossa análise do Fortaleza Cast. Dani, Breno, muito obrigada pela participação de vocês dois e voltem sempre. Prazer enorme, Martinha, agradeço pelo convite. Um abraço para você, para todo mundo que acompanha esse Fortaleza Cast. Satisfação sempre, Marta. Sempre que precisar, estamos à disposição para falar um pouco das coisas do Fortaleza, do dia a dia do clube, dos assuntos do tricolor do PC. Breno, é porque você é o meu convidado preferido. Ora! Não queria citar essa palavra. Mas... Você é meu convidado preferido, você sempre rende. Só quero dizer uma coisa. Estou de novo no domingo da Verdinha, né? E com essa eu me despeço de todo mundo que acompanhou o Fortaleza Cast até aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã não, desculpa. Semana que vem. Já tô... São muitas produções. São muitas. Convidados a mil, viu? Convidados será a que ela mil. vai convidar para o próximo?
Muito obrigada por acompanhar. Semana que vem tem mais Fortaleza Cast. É isso. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima.